Se você está procurando alguém para se relacionar ou está conhecendo uma pessoa e pensando em ter um relacionamento mais sério com ela, fica até o final do vídeo que eu tenho uma mensagem importantíssima para você. Bom, meu nome é Kevin Augusto e seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu vi recentemente uma frase muito interessante que dizia: busque uma pessoa que se apaixone pelas suas raízes, não pelas suas flores, porque quando chegar o outono, pode ser que você se surpreenda. E bom, como vocês já sabem, aqui nesse canal eu falo sobre reflexão, pensamento e nenhuma certeza, e por mais que essa frasezinha tenha um cunho poético, mais literário, eu acho que tem algo muito interessante que pode ser extraído e que pode agregar muito nas nossas vidas. E bom, a reflexão que eu acho que é mais extraordinária nessa frase é uma reflexão que ela vai ao encontro de muito do que é aquela relação de escolher pessoas para a nossa vida. Quando eu falo sobre a ideia de se relacionar, eu não estou falando necessariamente sobre relacionamentos amorosos ou afetivos somente, né? Quando a gente fala sobre escolher pessoas para a nossa vida, seja em amizade, em parcerias de trabalho ou até mesmo no campo afetivo ou amoroso, a gente precisa lembrar que as pessoas que estão à nossa volta, elas têm um impacto gigantesco na nossa qualidade de vida, na nossa saúde mental e na forma como nós experienciamos a vida como um todo, né? Há quem diga que talvez o mais perto que a gente tenha de controlar o nosso futuro é na forma como a gente escolhe as pessoas que a gente leva conosco na nossa vida. E isso tem um fundo de verdade muito grande, né? Até porque, em outra frase, diz que você se torna a média das 5 pessoas que você convive, né? E isso a gente tem várias referências que trazem justamente essa ideia, né, do quanto que a convivência vai criando uma espécie de brain net, né, vai criando uma certa sincronização ali, uma sintonia entre as pessoas e você vai se tornando cada vez mais parecido com o seu grupo, né? E aí eu acho que é extremamente importante a gente se atentar para o que seja talvez a mensagem principal desse vídeo. Quando essa frase fala que você precisa buscar alguém que se apaixone pelas suas raízes, né? Acho que o que é mais certo de ser traduzido para uma referência filosófica é a ideia de que você busque alguém que se apaixone necessariamente pelos seus princípios e mais, né, sobre uma ideia de hierarquia de princípios que você realmente valoriza. Quando a gente fala sobre uma hierarquia de princípios, é justamente a ideia de uma prateleira, né? Que a gente fala meio que de forma ilustrativa ou didática, mas é a hierarquia das coisas que você prioriza na sua vida, né? Então, quando alguém chega e fala, por exemplo, você não pode procurar alguém que gosta ou que valoriza dinheiro, beleza, sei lá, shape, essas paradas. Assim, é um pouco ingênuo a gente pensar que essas coisas não têm um impacto na forma como as pessoas percebem e julgam ou enfim, catalogam a gente, né? É claro que essas coisas têm um impacto muito grande porque não é só construído socialmente essa percepção, mas tem várias origens que elas são origens da nossa própria configuração como seres humanos, né? Então a gente tem lá dentro da ideia da teoria da seleção natural, né, de Darwin, a gente tem aquela parte da seleção sexual, né? Então, por exemplo, a ideia de que o pavão, né, aquele bicho bonito pra caramba, assim, né? Que aquelas penas, né, que ele abre, assim, que são gigantescas, são pesadas pra caramba, deixam ele mais lento, tudo aquilo, teoricamente, seria algo que prejudicaria ele numa seleção natural, né? Ele tornaria ele mais pesado, mais lento e tudo mais, mas mesmo assim ele sobreviveu ao longo de todos esses anos e a sua espécie é considerada um sucesso evolutivo, né? E talvez a grande explicação para isso seja justamente que quanto maior e mais chamativa aquelas penas, né, é uma forma de atrair mais fêmeas e, consequentemente, passar os seus genes para frente, né? Então, é uma espécie de seleção sexual ali que compensa, então, esses prejuízos de carregar aquele fardo gigantesco, né? E isso mostra pra gente que mesmo na nossa essência, naquela origem meio animalesca que nós temos, né, somos uma espécie de animal, existem características que levam em consideração sim a atração visual, de beleza, né, de sensação de segurança. Então a gente tem essas origens primitivas na gente, não dá para ignorar 100%, né? É claro que muitas pessoas mais evoluídas, elas conseguem sim passar por cima muitas vezes desses instintos e aí sim conseguir valorizar muito mais o caráter de uma pessoa do que necessariamente da beleza, né? Mas como vocês sabem, a minha ideia aqui é trazer uma visão mais realista
sobre o mundo, então não dá pra gente ignorar isso. Mas a ideia de buscar alguém que se apaixona pelas suas raízes é que talvez o mais seguro que a gente possa fazer necessariamente é buscar alguém que tenha na prateleira, nos níveis de hierarquia, algo que se assemelha ao que a gente pode oferecer e o que a gente necessariamente concorda. Então, se a gente prioriza caráter, solidariedade, valor, moral, uma pessoa ser ética, ser correta, né? Se esses valores estão acima de beleza, de dinheiro, de outras coisas, né? Se na prateleira, né, essas coisas são mais importantes, mais significativas, seria interessante que a gente buscasse para a nossa vida pessoas que compartilhassem, assim, não 100%, que eu acho que é um pouco utópico, né? Mas que pelo menos tivesse a mesma visão em relação à hierarquia de prioridades. Porque realmente, né, se você é uma pessoa que valoriza mais o caráter, os valores pessoais de uma pessoa, né, solidariedade, empatia, do que dinheiro, beleza e essas coisas, se você escolher uma pessoa que prioriza mais o dinheiro e mais a beleza do que necessariamente o seu caráter, por exemplo, você teoricamente ficaria refém de estar constantemente bonito e rico para que esse relacionamento se perpetue e dure e seja dito de sucesso, né? Então essa ideia de se apaixonar pelas raízes é se apaixonar basicamente pela essência, né? Por aquilo que é mais íntimo e mais próprio do ser humano como um todo, né? Porque os seus valores, o seu caráter, os seus princípios, eles teoricamente vão te acompanhar até o último dia da sua vida, né? As outras coisas, elas são passageiras, elas são mutáveis e elas podem simplesmente desaparecer de um dia para o outro, né? Assim como a gente vê alguns casos, né? Eu ia falar muitos, mas muitos eu acho que é exagero, mas existem alguns casos que as pessoas dizem ser o amor verdadeiro em relacionamento afetivo, que é quando uma das pessoas lá do casal sofre algum acidente e fica dependente, ou então alguém que tinha muito dinheiro e quebra e tem que começar do zero. Essa ideia de que você cai, né, no sentido de ter agora mais prejuízos, mais, enfim, coisas que você precisa ter atenção, precisa ter mais esforço. Então o cara que perdeu o dinheiro, ele precisa reconstruir tudo aquilo, e esse processo muitas vezes ele é difícil, assim como alguém que precisa de cuidados agora depois de um acidente, também gera desgaste, gera cansaço por parte de quem está cuidando, né? E existem sim casos de pessoas que permanecem, né? É claro que existem muitos casos de pessoas que abandonam, e também não dá para julgar necessariamente, né? Porque muitas vezes a pessoa não suporta o fardo e acaba ficando com a família, mas as pessoas que necessariamente conseguem suportar esse processo juntas, a única explicação talvez seja a ideia de um amor genuíno, né? Um amor que ele vai além de qualquer outra característica. É um amor que valoriza realmente o quanto você é único, individual e não pode ser de nenhuma forma substituído, né? Então, por mais que você esteja em condições completamente diferentes de quando vocês se conheceram, a pessoa que permanece, a única explicação que seria lógica, né, mais fria, assim, é justamente a ideia de um amor verdadeiro e genuíno. Alguém que ama você por essência e não por qualquer outra coisa secundária que circula o seu ser, né? E aí talvez seja o ponto principal que a gente teoricamente deveria ter mais atenção, né? Quando a gente fala sobre a ideia de poder ou não escolher as pessoas, é claro que não é tão simples assim, muitas vezes vai acontecendo, né? Mas se a gente pudesse, numa ideia mais de exercício imaginário, se a gente pudesse necessariamente ir lá e escolher a pessoa, talvez seria interessante a gente escolher aquelas pessoas que compartilham de princípios parecidos, de valores parecidos, dentro de uma ideia de hierarquia, né? Então, acima de qualquer coisa está você, o seu caráter, eu sou apaixonado por isso, e aí depois realmente outras coisas agregam. Então, ter o dinheiro agrega o relacionamento, estar belo, bonito, agrega também na atração, assim como outras coisas, né? Mas ter isso na mesma linha de hierarquia de princípios talvez seja a forma mais segura de decidir como escolher a pessoa certa. Bom, queria agradecer mais uma vez cada um de vocês que fica até o final do vídeo. Espero que, se vocês estiverem gostando, por favor, se inscrevam no canal, isso me ajuda bastante. Se puder também, deixa o like, compartilhe e comenta, por favor, né? Eu adoro a interação com vocês. Como vocês bem sabem, esse canal é sobre reflexão, pensamento e nenhuma certeza. Então, eu estou constantemente buscando agregar e aprender, e vocês me ajudam bastante quando comentam aí nos comentários, tá bom? No mais é isso, toda a minha gratidão e até o próximo vídeo.